Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man. Now I am become death, One giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Eureka! Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE. Então, olá, sejam bem-vindos a mais um podcast molecular nos Bastidores da Ciência. Comigo hoje tenho o meu amigo André Luz. Olá, André, tudo bem? Olá, tudo bem, Hugo? Como estás? Estou muito bem, sim senhor. Olha, desde já, muito obrigado por teres aceito o convite para estar aqui comigo hoje, desta forma virtual, porque te encontras longe do sítio onde eu estou. Muito obrigado novamente. E então, André, tens 27 anos, certo? E a tua área de trabalho é na química medicinal e da química farmacêutica. Como é que, explica aqui ao pessoal como é que chegaste onde te encontras agora a nível académico? Então, para quem não sabe, eu e o Hugo fomos colegas desde na licenciatura. Tudo começou em 2012, entrei na licenciatura em Química Medicinal e, entretanto, foi sempre o meu gosto pela química, mas pelo lado mais de resolver ou melhorar a condição humana, melhorar doenças. Foi sempre o que me despertou interesse, ou seja, a química mais médica, a química mais medicinal. Então acabei por fazer o mestrado e depois, como o mestrado correu bastante bem, acabei por avançar para um doutoramento na mesma área, apesar de principalmente noutra instituição. Estou neste momento na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, onde eles não chamam química medicinal, mas sim química farmacêutica, mas a área é a mesma, ou seja, muda o nome, mas a área é a mesma. A licenciatura e o mestrado foram realizados na Universidade de Coimbra. Exatamente, sim, sim, no departamento de Química, não é? Tiveste alguma razão especial para deixar, entre aspas, Coimbra e optar pelo doutoramento em Lisboa? Ou foi um encontro fortuito do destino? Foi um misto dos dois, ou seja, eu senti que já estava no momento de mudar de ares, de mudar de cidade. Já conhecia Coimbra bastante bem. E na altura, quando eu entrei no doutoramento, conheci o meu atual orientador e ele fez-me uma proposta de projeto que eu achei bastante interessante e acabei por mudar. Foi juntar o útil ao agradável. Exatamente, e embarcaste numa nova experiência para conhecer mais um bocadinho de Portugal. Então, e no teu doutoramento, sobre o que é que revolve o teu doutoramento? Qual é o projeto onde tu estás inserido? Então, o tema do meu doutoramento começa, obviamente, antes do meu doutoramento. Na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa foi feito um screening gigantesco de moléculas da AstraZeneca e nesse screening o que eles queriam encontrar eram novos inibidores da necroptose. A necroptose é um tipo de morte celular que tem uma morfologia, ou seja, a célula morre de uma forma muito semelhante à necrose, mas descobriu-se que tem toda uma via de Sinalização? de enzimas, Okay. sinalização, exatamente. Ou seja, é uma necrose que dá para inibir, porque tem uma via de sinalização. E então este tipo de morte celular só foi descoberto em 2009. Este screening foi feito mais tarde, mas descobriu-se então um conjunto de moléculas que tinham uma atividade interessante. E foi com base nessas moléculas que eu iniciei o meu doutoramento, ou seja, peguei em duas dessas moléculas muito interessantes e comecei a fazer novos compostos, tendo por base a estrutura dessas moléculas, e de forma a tentar encontrar inibidores com muito mais potência do que esses hits de screening. Inicialmente foram feitos estudos computacionais para tentar perceber qual é que era o melhor caminho para ir. Posteriormente, fizemos várias sintetizamos vários compostos e neste momento nós estamos a testar os nossos compostos, tanto em linhas celulares como em ensaios enzimáticos. Falta-me dizer só que a necroptose, o que é que está associado? Claro, a necroptose está associada esta morte celular está associada a uma elevada inflamação. E esta elevada inflamação está em diversas condições.
e quando eu digo diversas condições, quero dizer diversas doenças, sendo que as principais alvos da indústria, porque a indústria está louca com isto, porque pode ser utilizado para esclerose múltipla e esclerose lateral amiotrófica, que, Sim. se bem se lembram, era o challenge do Ice Bucket, em que isto já foi há uns 6 anos, em que as Sim, pessoas sim, andavam sim, a sim. tomar. Aquele challenge que Exatamente, apareceu na internet, sim. exatamente. Pronto, ainda não existe cura para isso, mas se for possível encontrar um bom inibidor para o alvo que eu estou a estudar, que é a RIPK1, que é das enzimas da cascata da necroptose, podemos diminuir ou desacelerar a progressão deste tipo de doenças, deste tipo de Sim, doenças sim. degenerativas. Sim, porque são Então, doenças muito debilitantes, não é? São doenças que yeah, têm um prognóstico mesmo muito terminal e são extremamente debilitantes para quem acaba por sofrer delas, não é? sim. Pronto, e agora, na fase em que eu estou no meu projeto, basicamente identifiquei alguns compostos com bastante atividade, vou selecionar um e vamos praticamente só estudar os chamados off-targets, ou seja, outros alvos aos quais ele se liga para além da enzima que sabemos que é o nosso alvo da via. Sim, Só para perceber se tem efeitos secundários graves ou não. sim, sim, Antes de partir para quaisquer estudos com animais ou tudo mais. sim, sim. Só mesmo na parte do in vitro é que dá para tentar pronto, estudar esse tipo de interações para, pronto, eu não sei se a maior parte dos nossos ouvintes sabe, mas a componente animal é muito importante e nós hoje em dia temos que ter muita atenção ao bem-estar dos animais e causar o mínimo de sofrimento possível, que, pronto, às vezes é inevitável, mas é uma componente importante. Então, no teu trabalho, há aqui uma data de áreas que entram em contacto, não é? Assim como aquilo que nos foi dito no nosso curso, na nossa licenciatura, que a Química Medicinal era uma área muito polivalente, que fazia a ponte entre muitas áreas do conhecimento, né? Então tiveste uma parte mais computacional, mais de, pronto, aquele screening. Foi um docking, fiz um docking, Uhum. estive a perceber quais eram os melhores compostos, ou tentar perceber por onde poderia começar a síntese, sim, foi um Sim, docking inicial. Depois foi uma parte de química orgânica, que acaba por ser a grande base do meu projeto, é uma química orgânica forte. E por fim, agora estou a fazer uma parte mais in vitro, tanto a nível enzimático, em estudos em que só tenho a enzima que quero, os meus inibidores, e consigo perceber se são inibidores competitivos, não competitivos, consigo perceber qual a potência de cada um dos inibidores, e também ensaios celulares em que também consigo perceber se são bons ou não tão bons inibidores. exatamente. Eu não sei se quem está a ouvir sabe o que é o docking, mas basicamente, simplificando um bocadinho, nós pegamos no nosso, neste caso no nosso receptor, no RIPK1, certo? No teu Exatamente. caso, Yeah. um, fazemos um modelo computacional, há um modelo computacional disso, fazemos depois uma simulação da interação dos nossos compostos com esse modelo e depois, pronto, lá está. Analisamos os resultados, que esperamos que sejam sempre bastante positivos, pelo menos em 2 ou 3 compostos, não é? Um, Sim. porque, pronto, às vezes uma pessoa não, infelizmente, não obtém os resultados que quer, mas pronto, faz parte. E em termos do teu doutoramento, como é que as coisas têm processado? Tu estás a trabalhar muito, muito sozinho? Tens colaborações com outros grupos? São grupos de cá? São grupos do estrangeiro? Como é que está essa parte? A principal colaboração que está agora a acontecer é com um grupo do Imperial College, em Londres, em que basicamente eles estão-me a enviar compostos para eu testar os compostos no meu ensaio enzimático que foi desenvolvido e iniciado por mim lá na Faculdade de Farmácia. E posteriormente eu também irei dar um passinho de dança lá em Londres, se tudo correr bem. Exato, já num contexto de Brexit, não é? Mas pronto, tudo deverá correr pelo melhor. Sim, sim, sim. E há bocado tinhas falado que a indústria farmacêutica, citando-te, anda louca
com este tipo de compostos e este tipo Exatamente. de estudos, qual é que achas que é o panorama mundial daquilo que tu, pronto, não é daquilo que tu estás a fazer especificamente, porque pode não haver mais ninguém no mundo a fazer, mas daquilo que tu estás a estudar, como é que achas que está o panorama mundial? Então, existem dois grandes competidores. De um lado, temos uma muito forte GSK, que já vem há uns Tradicional, 7 old anos school. a lançar moléculas e a tentar fazer inibidores da RIP para todas as doenças. Eles já tentaram em cancro, já tentaram em esclerose múltipla, psoríase. São todas doenças que têm muita inflamação. Mas a Uhum. GSK já chegou a fase 2, nunca passou de fase 2 nos ensaios. Depois, existem várias pequenas que têm desenvolvido moléculas muito interessantes. Algumas empresas destas pequenas não libertam a estrutura, nunca, até hoje, e têm moléculas que estão em fase 2 dos ensaios clínicos, e uma delas é a Denali Therapeutics, que, como percebeu que precisava de muito dinheiro para avançar nos ensaios clínicos, juntou-se à Sanofi, a Sanofi toca a pagar, e no Exatamente. final, claro, vão Sim, sim. dividir Os os lucros. milhões que aquilo vai gerar, claro. E Exato. pronto, estão em fase 2 Dos da ensaios tal clínicos. esclerose amiotrófica lateral Lateral amiotrófica. amiotrófica, ela, pronto, é ela, não é? Como Exatamente, é exatamente. mundanamente conhecida. Então, e André, mas tu não és só, não és só investigação, não é? Tu tens uma vida fora da investigação, não é? Não és só investigador. O que é que tu andas, o que é que tu fazes? O que é que tu fazes fora do laboratório, por assim dizer? Então, falamos de hobbies, não é? Sim, sim. Podemos começar por aí, sim. Ok, então eu sempre tive muito desporto na vida. Durante o meu período académico todo, da universidade, mesmo aí em Coimbra, eu joguei voleibol na académica, jogávamos na segunda divisão. Entretanto, vim para Lisboa, também joguei aqui, noutra equipa, que era o CVL, na terceira divisão portuguesa. Acabei por me lesionar no joelho no primeiro ano de doutoramento. Hum. Depois, médico, fisioterapia, nada de muito grave, mas tive de parar. Pois, sim, sim. E acabei por mudar. Na altura, nos treinos de voleibol, conheci um rapaz que dava aulas de surf e eu pensei, já agora vou também tentar isto. Foi muito assim. Aqui, aumentar o meu currículo a nível desportivo, não é? Sim, basicamente, ele levou a prancha, ele levou a prancha e o fato, eu fui ter à praia, fiz a primeira aula e depois dessa fiz mais 10. Entretanto, comprei a minha prancha, comprei o meu fato e já não sou nenhum surfista, obviamente, mas já consigo apanhar umas ondas Mas, de mas é lado. caricato, André. É caricato porque, pronto, quem nos está a ouvir provavelmente não sabe, mas tu vens do Algarve, não é? Então tiveste que sair do Algarve, né? Que é uma zona, digamos, privilegiada, talvez para a prática desse desporto, e enquanto lá estavas, talvez não praticaste, para depois vir para Lisboa, né? Entretanto, a vida dá voltas, e para te tornares um surfista, ou É verdade. um surfista wannabe, ou um pseudo-surfista ainda, não é? Ahm, É, sim, sim, sim. Não, é isto é uma grande caricato. explicação. Os meus pais, obviamente, não são do surf, então nunca houve muito interesse da parte deles em comprar-me uma prancha. Ah, E sim. agora, finalmente tive Acesso a dinheiro para adult money. tal, Tiveste acesso a adult money. exatamente, e então já pude comprar o meu material e experimentar. E como o surf não dá para fazer todos os dias, e também, como saio do laboratório às vezes muito tarde, à noite surfar não dá, porque não dá para ver as ondas, Pois, eu comecei também a fazer crossfit, tenho feito agora crossfit ultimamente, 3 vezes por semana, ou 4, e têm sido estes dois os principais desportos atualmente. Para além sim disto, senhor. gosto muito de jogos de tabuleiro, tenho aumentado loucamente a minha coleção de jogos de tabuleiro, está no nível já pouco saudável, eu acho. Ah,
Também com uns amigos criei um podcast que se chama, fazendo aqui a publicidade. Sim, estás à vontade. Bem, são os 3 Felizes Tigos, passem lá. Sim, senhor. Ouçam um bocadinho. A gente depois deixa o link na descrição do nosso podcast. Está bem? Pronto. Como forma de pagamento pela oportunidade de poder entrevistar. Aí já, agora que falaste no teu podcast, no podcast tu tens com essa outra malta. São 2 amigos, sim. Ok, sim. É um podcast mais familiar, um podcast mais espontâneo, temas aleatórios ou tem algum propósito, assim, digamos assim? O podcast somos 3 no podcast e os temas são rotativos, sendo que um de nós tem sempre uma temática mais séria e aí falamos de coisas como dever cívico, falamos de política, falamos de, sei lá, coisas como Temas da atualidade, hábitos. Não só necessariamente, mas também. Ou seja, tem de ser algo mais estudado. Sim. E depois são 2 temáticas que são basicamente, pode ser coisas que nos lembramos durante a semana e queremos falar, são 2 temáticas mais pequenas e uma temática mais desenvolvida. Muito bem, sim senhor. Neste momento estamos em pausa de férias de verão ainda, mas no futuro muito próximo vamos voltar Okay, sim, senhor. ao ativo com o podcast. Acho sim senhor, uma boa temática, uma boa iniciativa. É importante termos estes projetos, não é, fora da nossa vida laboral, porque pronto, há muita gente que pensa que os investigadores e assim são aqueles típicos nerds que não fazem mais nada da vida senão estar só agarrado aos livros e, neste caso, a ler artigos e a pegarem animais, né, ratinhos, não é, na cabeça deles, mas placas de Petri e pouco mais. Mas não, também é esse o objetivo do nosso podcast, do podcast molecular, é desmistificar toda esta profissão e mostrar também um bocadinho as pessoas que fazem a ciência e que nos fazem chegar coisas tão boas e que custam tanto, né? Custam tanto a sair. Pronto, olha, mais uma vez, André, muito obrigado por ter estado aqui. Não sei se tens alguma mensagem que queiras deixar para os nossos ouvintes. Não, façam aquilo que gostam. Exatamente. Um típico, faça-me o favor de ser felizes, não é? Exatamente. Exatamente. Pronto, André, mais uma vez, muito obrigado. Caríssimos ouvintes, daqui a 15 dias voltaremos. Esperemos que se voltem a encontrar desse lado. E por esta semana é tudo. Muito obrigado. Can you hear me? Houston, we have a problem. It's 1 small step for man, Now I am become death, 1 giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE.